começando já, diretas já. A observação psicanalítica não se Direta ocupa já do para que lá. aconteceu, nem do que vai acontecer, mas do que está a acontecer. Então, quando o nosso analisando chega na nossa clínica, a nossa observação e a nossa preocupação primeira é saber o que está a acontecer na vida desse sujeito, Sim. não é? Aham. Mesmo na anamnese, na entrevista, a gente já Aham. não entra querendo saber o que foi, como foi sua infância, deixou de ser. Ou seja, é a partir do acontecer que a gente vai, então, começar a trabalhar e pensar sobre esse sujeito, para que possamos desenhar um diagnóstico, né? Temos um quadro clínico, para que a gente possa trabalhar dentro de uma hipótese diagnóstica, né? E hoje nós vamos falar sobre a despersonificação. A despersonificação ela está muito inclusa nessa questão que eu sempre trato já no final do curso, que nós vamos começar a abordar hoje sobre Moisés e o monoteísmo, né? Um dos estudos de Freud, tá ok? Então, olha aqui, ó. A visão de Freud, a visão que Freud tinha é extremamente original e mesmo desafiadora. Mesmo no tempo dele, já era original, porque ninguém leu, e ainda mais ele, que era de família judia, né? Conservacionista, e ele também aprendeu a se alfabetizar, a ler na Bíblia, tá? Ele pensava na figura de Moisés como alguém de dentro, ou seja, como um povo judeu que estava em cativeiro para libertar o povo escravizado. E de fora também, ou seja, Moisés, até o próprio nome, né, a etimologia, né, o tirado da água, né, foi criado por uma família nobre, né, e foi um homem estudado, né, conheceu as grandes escritas, filósofos da época, mas também depois reconheceu e percebeu o seu povo. E ele viu que ele não era pertencente ao povo egípcio, ao tudo ao mesmo tempo. Trata-se rigorosamente de um pensamento dialético, a negação da negação, a despeito da visão de si mesmo. Muitas vezes, a gente já viu alguns filmes, né, isso é retratado isso, que no primeiro momento ele nega o povo dele, mas no segundo momento ele percebe, então vai começar a saga dele de conduzir, né, a jornada do povo. Muito bem. E isso a gente pode metaforizar dentro de nós, que nós vamos acompanhar aqui e ver ao decorrer do seminário. A pragmática da comunicação humana é a influência das crenças limitadoras no construto do sujeito. Muito bem. Se a gente pensar, quem já assistiu o filme, pensar que num primeiro momento ele se negava a negação, né, total de que ele não pertencia àquele povo. E perante a história, perante o filme, é mostrado depois a ele que ele pertencia e que ele tinha aquela 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 função, não é? Então, dito isso, dentro dessa pragmática da comunicação, há influências das crenças limitadoras na construção do sujeito, ou seja, do jeito que nós somos educados, como ele foi na época dele, ele se tornou uma pessoa de dentro, mas ao mesmo tempo algo grita dentro dele que ele seria também uma pessoa de fora. Ou seja,
Na realidade, quando começa esse antagonismo dentro de nós, é um momento que está havendo o que a gente chama de quebra de sintoma. Eu pertenço a esta família. E minha família foi assim. E a minha família é assim. Então, isso é a negação da negação. De quê? De que você, apesar de pertencer a essa família, você não tem que ser assim. Tá? Então, a dialética, a pragmática, né? Ela trata de quê? Da semântica, da sintaxe, da morfologia, da fonologia e da fonética, ou seja, quem fala por nós no primeiro momento é quem nos cria, é quem nos vai incutir um superego que pode ser incutido até um superego herege, ou seja, eu passo a negar a negação daquilo que eu não sou, mas não consigo sair disso. Um exemplo, sabe assim, quando a gente é jovem, muito jovem faz isso, quando eu casar, eu vou criar meus filhos diferentes, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. E, posteriormente, ele começa a reproduzir os mesmos sintomas e cria os mesmos distúrbios familiares dentro da nova família dele. Muito bem. Sempre que a despersonificação se estende ao self mental, ou seja, o todo que eu sou, tá? Há uma sensação de irrealidade do self e de estar fora de si mesmo. Ou seja, se eu for o Sérgio, Sérgio, com as minhas convicções, com as minhas vivências que eu me permito a viver, eu estou fora de mim. E aí a gente vai começar a usar como forma de mecanismo de defesa a figura demoníaca. Tá? Quero lembrar vocês quando nós estudamos uma neurose por possessão demoníaca. É só vocês voltarem e rever e reler o texto. O paciente despersonalizado pensará, reagirá e agirá, porém, na experiência e a de um espectador desligado e que está observando a performance de uma outra pessoa. Não apenas suas ações, mas seu próprio processo de pensamento que lhe parece não familiar e estranho. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está negando a existência, ou seja, ou melhor, um modo de se manifestar e existir dos nossos pais, aquilo nos afeta profundamente, porque eles nos deram a vida no primeiro momento. Mas a maior parte das pessoas, principalmente quem está aí na análise, eles vêm com esse material psíquico, mas eles só esquecem que eles, no presente momento, eles são unos, eles são apenas eles mesmos. Ou seja, qual que é a etimologia da palavra uno? Único, indivisível. Inclusive, até quando descobriram o átomo, a princípio, naquela época, o átomo era indivisível. Então, lembrei aqui do livro do Erich Fromm, Anatomia da Destrutividade Humana, e a estrutura de uma sociedade atomística, ou seja, nós somos seres indivisíveis. Eu sou filho de X com A, mas depois que eu me tornei adulto,
Eu tenho as minhas próprias convicções, os meus próprios desejos e sentimentos. Aqui não vou discutir até então a questão de cada um, que, apesar de honrarmos pai e mãe, mas nós temos que deixá-los. Lembro até para vocês o livro, né, do Mark Phillips, né? É um psicanalista inglês que escreveu o livro Abandonarás Pai e Mãe. E uma, é uma escrita bíblica. Pois que a gente cresce nós temos que abandoná-los. Mas abandonar não é largá-los para lá, não. Né? Esse pai, essa mãe, que está dentro de nós, esse pai, essa mãe, é da nossa infância, que nos meteu medo, que nos meteu suas crenças, sem perguntar se a gente queria, mas eles sabiam que era melhor para nós. Até porque, no início, quem fala por nós? E olha, eu vou estar sempre repetindo isso, tá? O, na nossa infância, teve quem falou por nós. Agora, hoje, nós temos que aprender que nós somos de dentro e pertencemos a uma família, a um clã, a um povo, mas também nós somos de fora. E é esse de fora que a gente tem que começar a nos perceber, ok? Sempre que a personificação se estende do self mental, há uma sensação irreal do self e de se estar fora de si, tá? Repetir isso aqui para passar para o próximo slide. Olha aqui. O diabo como inquilino do imaginário das mulheres, tá? Então, não estou aqui sendo. Eu não vou nem falar disso. Vamos não estou satanizando as mulheres, as mães, não é nada disso. Mas, na curta história do diabo, indubitavelmente, as primeiras grandes sistematização e unificação foi elaborada pelos teólogos medievais do século XII ao século XIII. Então, eu vou lembrar a vocês, já falamos demais sobre ele, mas vale a pena lembrá-los de Santo Anselmo, o arcebispo da Cantuária, tá? E ele foi um dos que escreveu, junto com São Jerônimo, as leis do casamento, aonde ele coloca que a mulher num todo seria propriedade do marido. E quando a mulher se rebelava contra esse marido pelos maus tratos e tudo que acontecia, ela era satanizada, tá? Resultado das ascensões do cristianismo à religião do império, mas que encontrou sua grande sistematização juntamente no século mencionado. Em seguida, encontrou forças especiais no século XIV a XVI, na mão dos artistas renascentistas. Saiu um tanto combalido das lutas que enfrentou com o iluminismo europeu no século XVII e XVIII. Foi redescoberto com mito literário de formas especiais pelos autores românticos do século XVII e XIX, e não saiu incólume da indústria cultural do século XX. Volta para a transformação dos bens simbólicos em mercadorias sedutores aos gostos do consumidor. Ou seja, vocês viram que durante essa linha de tempo que eu estou mostrando aqui para vocês, só um minuto, vocês perceberam que essa linha do tempo que eu estou mostrando para vocês são datada do século XII até o século atual, como que isso entranhou no nosso inconsciente coletivo? Aqui não estou, de hora nenhuma, contestando o demônio.
não seria isso, ok? Mas o que fizeram com vocês? E hoje o meu público que está me escutando é todo feminino, né? Então, o que fizeram com as mulheres nesse tempo inteiro? Só um minutinho, gente. O que fizeram com as mulheres, com o arquétipo de vocês o tempo inteiro. Tanto no século XV até o século XVIII, as mulheres eram queimadas vivas, taxadas de endemoniadas. E Freud, em 1885, ele estudando com Charcot na França, relembrando mais uma vez, ele percebe que nada mais era do que uma histeria, ou seja, uma doença psíquica causada pelo furor uterino. Maus tratos, sexualidade sexualidade não realizada. Agora, vamos pensar que cada mulher dessa teve filho, casou ou não casou, teve filho, pôde criá-lo ou não durante um período, e esse arquétipo foi passado para os outros filhos. E aí vem, durante essa longa linha do tempo, tá? Então, é um dos assuntos que eu vou tratar mais à frente, que eu denomino os filhos de Lissa. Quem é Lissa? Quem foi Lissa? Lissa foi uma deusa, semideusa grega, que era considerada que quando ela possuía um humano e tinha filhos com ele, e principalmente as mulheres, se tornariam as filhas da loucura. E iriam transmitindo, de geração a geração, as, as loucuras, vamos dizer assim, as alienações que cada um de nós sofreu durante a nossa educação. Então, quando nós estávamos estudando o psiquismo do perverso, ele era diretamente amalgamado a uma mãe alienadora e sedutora, que os deixavam, de que maneira? Alienados, adoecidos, loucos. E aí eu vou agora mostrar para vocês, ao longo do tempo, mais de 2000 anos antes da vinda de Cristo, como que o ser humano trabalhava com símbolos e foi adquirindo a linguagem. E dentre esses seminários abertos que eu vou promover, um deles que eu denomino que o demônio, ele que assume a linguagem. E aí a gente se liberta por onde? Pela linguagem. Se a gente pensar, vamos pensar numa desestruturação total. Vou trazer um caso até de uma criança, na época de 9 anos, que eu atendi. Eu acho que eu já mostrei o desenho dela para vocês. Uma mãe e um pai altamente severos, que tiravam a possibilidade dessa criança de assistir televisão, ir para um parque, brincar. Eles consideravam tudo demoníaco. E essa criança, aos 9 anos, ela começou a se desalfabetizar. E ela começou, então, a produzir, a se comunicar por forma escrita através de hologramas ou criptogramas, como queiram, ok?
Vamos voltar lá, depois eu abro o debate, tá ok? Bom, dito isso aqui, eu trago aqui para vocês ah, alguns estudos que eu fiz de pesquisa da Igreja Católica, quando o catolicismo começou a tomar conta, e os antropólogos não sabem por quê. Então, aqui, ó, estão vendo bem nitidamente? É uma mulher sentada, levantando as pernas e mostrando a vagina, né? A mulher mostra sua vagina na coleção de São Pedro de Cervatos, Catabrinha, ou seja, uma igreja na Espanha. Um grupo de estudiosos debruçou sobre esta e outras esculturas obscenas para tentar entender o que queria a Igreja Católica com essas imagens. Aqui é agora um homem e uma mulher fazendo sexo, tá? Isso ficava na entrada, no alto da porta da igreja. Casal fazendo sexo na capela de São Pedro de Tejada, Ponte Areias, Burgos. Alguns estudiosos do tema dizem que a estátua mostrava o que não deveria ser feito pelos fiéis. Então, vocês estão vendo como é que as melhores demonstrações, as linguagens em formas de desenho ou criptogramas são mais ilustrativas e educativas? É igual sinal de trânsito. Você tem lá um símbolo, não ultrapasse, em faixa contínua. Acabou. Não precisa descrever aquilo tudo. Mas só de ver aquele símbolo você já sabe. Mas antes você teve que o quê? Apreender o que significa aquele símbolo. Então, com isso, eu estou querendo falar para vocês o seguinte, que as primeiras formas pedagógicas de ensinamento eram as imagens. Tanto hoje, que tem até uma brincadeira quando a pessoa está com dificuldade de entender qualquer enunciado, o outro brinca com ele assim, você quer que eu desenhe para você? Ou seja, chamando o outro de quê? De incapaz de entender o que ele está querendo dizer. O homem segurando o pênis na colegiata de San Martino e Eliénes, Catabrinha. A maioria dos estudiosos do assunto acredita que as estátuas foram encomendadas pelos bispos locais. Para quê? Para, de uma forma pedagógica, ao entrar, olhar para aquilo, já perceber que aquilo ficava do lado de fora da igreja. Aquilo, o lado de fora seria o mundo profano, e o lado de dentro seria o mundo sagrado. Tá? Então, continuando. A suspensão das crenças é uma nota de rodapé da página dos estudos de histeria de Freud. Perdoa aqui, deixei no minúsculo. Isso é uma heresia, né? Chamou a atenção para os estados da mente que descreveu como a cegueira do olho que vê, na qual sabemos e não sabemos de uma coisa ao mesmo tempo. Eu vejo aquilo, eu vejo minha mãe ou meu pai me manipulando, eu vejo meu pai cometendo sacrilégios e ele me exige que eu seja puro, ímpar. Eduardo Sadi, 2004, página 43 a 85, ele fala o seguinte: visa retirar todas as consequências dessa forma de observação de Freud, muitas vezes um tanto esquecida. Olha, ele alerta para isso. A maior parte dos psicanalistas esquece o que o mestre nos indicou, para ficarmos sempre atentos. O principal dela está
em combater qualquer ideia de pureza. Nós não somos puros, nós não somos anjos de Deus aqui na Terra. Isto é, de identidade pura, seja do ponto de vista ético, nacional ou religioso ou familiar. Isso é história para utilizar a famosa expressão de Walter Benjamin, agradando um memorial, tal como ela relampeja um momento de perigo. Então, ou seja, uma memória, perdão, falei memorial, né? Agarrando-se a uma memória. A memória que nos assombra às vezes, e muitas delas podem ser falsas também. Quero lembrar a vocês sobre os estudos sobre lembranças encobridoras, né? Como formas de mecanismo de defesa. Podemos achar que a nossa mãe, ela sempre foi sofredora, boazinha, puritana, e que talvez o nosso pai fosse o grande carrasco que tornou a vida dela e a nossa vida enquanto filhos o maior inferno da Terra. Então, a gente pode carregar na memória esses relâmpagos que nos tiram de nos e não nos deixa ver a verdadeira realidade. Lembrando então o que o Freud falou: um interno, um dentro e um fora. Vocês já notaram que muitas vezes irmãos, pai, mãe, eles em casa são de uma maneira e na rua eles são de outra? Eu lembro de um analisando agora aqui, me veio à cabeça. O pai dele era um homem muito duro dentro de casa, era só ele, a irmã dele, e ele exigia muito do filho dele, que era esse analisando. E um dia, ele indo para o consultório do pai dele, o pai era dentista, ao atravessar a rua para entrar no prédio, ele vê o pai dele abraçado, rindo, contando piada com um outro jovem. Então, aquilo matou ele muito de raiva, deixou ele cego, porque ele era tratado com muita austeridade e o pai dele, abraçado, andando pela rua, morrendo de rir com outro jovem. Aí há a quebra de sintomas. Aí a gente começa a perceber o de dentro. E perceber como o de dentro reage do lado de fora. Né? Quando eu fiz alguns testes aí com um de vocês, com os protocolos, né? Com a cartografia do inconsciente, é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. É o tipo vivencial, como eu vejo uma pessoa se expressando, e depois como é o tipo interno, estrutural. É completamente diferente. Não é? Quando o eu encontra-se estruturado, tendo por base um ideal de pureza, tende para uma integridade protetora das eventuais invenções do outro. Então, seu pai não presta, seu pai... Não, que isso, não fala do meu pai não, que não é assim não. Seu pai está te manipulando, que é isso, jamais. Nessa circunstância, como já foi observado, o outro entende a ser eliminado do espaço do eu, quando, em contrapartida, o eu é concebido e idealizado como impuro, o sujeito à miscigenação, às invasões do outro como parte, tornando-se frequentes e poderosas. E a multiplicidade pode acabar por construir um corpo esquizofrenizado. Disso aqui, no final, eu estou falando diretamente das questões
do, 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 da, dos trans. A gente vê um homem com siliconado, vestido com roupas femininas, com batom, com maquilagem, unha pintada, se comportando e vivenciando como ele se sentisse a mulher, ou uma mulher, melhor dizendo, seria uma mulher. Mas, perante as ações de tomada de decisão, de procura e de satisfação sexual dele, do parceiro, aí ele se volta a incorporar a sua masculinidade. Estamos falando do perverso. Aquele travestismo nada mais é um mecanismo de sedução e de encobrimento daquilo que ele sente do que ele é. Tá? Então, aqui, os filhos de Lissa, né? O fruto, o diabo, a mulher e a mãe piedosa. Então, essa mãe piedosa são as mães mais temidas no meu modo de pensar. Elas estragam com o psiquismo dos seus filhos. Tá? Mas já estou só colocando aqui, mas é um assunto mais à frente, tá ok? Lê para mim, Ana, fazendo favor. O ser humano, ele fica angustiado porque nada garante para ele a sua posse da verdade. Na verdade, só existe na consciência humana que o inteligir, do latim entender, compreender. No momento, entendeu, mas vai ter que aprender e compreender de uma forma verbal perfeita, porque em segundos pode esquecer, pois você pode pensar outra coisa, ou então só no momento em que o juízo reflete a percepção de alguma coisa que você expressa para você. Aí você tem transformado proposição. Tudo aquilo que se chama conhecimento, quer dizer, a produção da verdade na consciência do indivíduo pelo consentimentos lógicos e experimentais, não é, depois de tudo, mais que uma das formas possíveis de aleturgia, rituais da verdade que se movimentam. Por isso que temos tantos fracassos pessoais na formação da vida. Perceberam aí? Lembram de um slide mais atrás que, que falava sobre aquele relampejo da realidade que a pessoa viveu? Então, ele viveu, mas ele não quis o quê? Inteligir. Ou seja, ele não quis entender, compreender aquele momento que o vai fazê-lo sofrer durante muitos anos, até que o sintoma seja quebrado. Então, há casos que as pessoas vão trazendo para nós, dentro da clínica e na supervisão, que demonstram isso claramente, de percepção do tanto que ela não quer ser igual à mãe ou o pai, e há um sofrimento muito grande dessa pessoa dentro dessa condição dual que eu acabei de falar, é o de dentro e o de fora. Como que eu posso ter ela dentro de mim, mas eu não consigo me livrar dela? Porque ela, então, simplesmente o nosso trabalho é mostrar quem é ela e quem é essa outra pessoa que está dentro dela, mas de uma forma colocada de fora. Perceba quem é a tua mãe. Perceba quem é seu pai. Porque essa imagem, e ao vê-los, ao vê-los assim, sabe, manipulando
o emocional, chantageando o filho para que ele possa ficar eternamente aderido à dor dele. É um jogo sadomasoquista. E esse jogo e essa forma de punição, tá? Que os pais fazem com os filhos é a pior punição que tem, porque ele vai ficar eternamente preso, amalgamado aquelas questões piedosas. Está vendo como é que eu sou hoje? Eu sofri amargamente na mão do seu pai para proteger vocês. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Eu deixei de viver para poder ficar do lado da sua mãe, sofrendo tudo que ela me fez sofrer para criar vocês. Isso causa uma cegueira imensa. E não há nada melhor do que para segurar uma pessoa e manipular uma pessoa do que as falácias da piedade. Porque se o outro grita com você, ou há aqueles pais que podem estar dentro desse contexto, desse dito popular, né? Quem come do meu feijão está debaixo do meu corrião. Ou seja, quando você se torna dono de si, fala, quer saber de uma coisa? Ó, esse aí, que na verdade seria um dos melhores pais, ou modelos de pais. Porque ele vai te forçar o quê? A você buscar a tua vida. Ou aquele pai que vira para o filho e fala assim, ó, agora acabou. Você vai viver sobre o sustento do teu suor. Não foi assim no jardim? Não é verdade? Então agora tu vai ter que trabalhar para sobreviver. E às vezes o Éden metafórico, o Éden da nossa família, daquele conforto, estou fazendo faculdade, não tem que trabalhar, não tem que preocupar em levantar, patrão chato, eu posso estudar tranquilo. A mamãe agora falou que deixa eu fazer o primeiro mestrado, depois eu vou viver. Esse é um falso Éden. Agora, quando a pessoa se acostuma a esse conforto, mas mesmo nesse conforto ele tem um preço a pagar. Das invasões, das notificações que ele recebe. Ou seja, de uma forma gestual, ou mímica, do olhar, ou até de uma forma falada, ou até escrita. Gente, há casos que assim, que é de estremecer. Me lembrei de um caso clínico agora, de uma pessoa que queria suicidar, e ela não tinha coragem. O que ela fez? Ela comprou a arma, foi num lugar aí distante era uma cidade no interior, de um bairro mais periférico, contratou um cara para matar ela, pesquisou, achava o cara para matar. Mas aí ela colocou tanta situação difícil para que ele matasse, teria que ter o dia naquela hora, ela estaria drogada, dormindo, e o tiro só poderia ser no coração. E ela vai e escreve uma carta para a mãe, deixando toda a vontade dela e o porquê que ela e ela tenta liberar o sujeito, se ele for preso, né, se ele fosse preso, que aquela foi a forma que ela arrumou para se matar, porque ela não tinha coragem de matar, de tanto a mãe colocar na cabeça dela que quem morresse iria para o inferno. Quer dizer, então, se eu me mato, não, perdão, quem se suicida iria para o inferno, ou voltaria para resgatar. Não é? Ou seja, então ela arrumou uma maneira. Já que eu não posso, eu pago alguém para me matar. Pelo menos essa maldição, essa crença limitadora que me puseram, eu consigo burlar ela.
que eu estou querendo dizer isso para vocês? Vocês viram quando uma pessoa ela quer romper um lastro de sofrimento, ela procura maneiras? Então, esses fracassos pessoais, eles aparecem em formas de sintomas psicológicos. Aparece no início da infância como temor de estranhos, de animais devoradores, de lugares escuros, de pequenos animais e também dos terrores noturnos. No adulto, no adulto se torna fobia. Essas fobias podem permanecer ativas e outras emergirem como defesa contra a angústia substitutiva da angústia profunda. Ou seja, vou lembrar do caso Hans, o menino de ouro da psicanálise, não é? Ele condensou e deslocou a figura do pai um cavalo. Um cavalo morde, um cavalo dá coice, e ele temia o pai dele, né? Então, sintomas somáticos. Se você tem os sintomas psicológicos, imediatamente já é instalado o sintoma somático. As fobias são geralmente acompanhadas de alterações fisiológicas, com dores de cabeça, nas costas, tonturas, indisposição estomacal, sudorese, taquicardia, respiração difícil e tremores. Então, agora vamos aqui relembrando o nosso gráfico, né, que eu sempre tenho trabalhado ele com vocês. Relações defeituosas entre pais e filhos na infância. Formam a base da organização patológica do ego. Mas malformação egóica deixa o ego ameaçado pelas exigências pulsionais. Eu adulto, quero buscar uma mulher para fazer sexo, eu quero uma esposa. Está lembrada, Tânia, do caso que você atendeu? Mas, por algum motivo, eu temo ter essa mulher. Que é sentida como angústia ou culpa. Eu não posso trocar mamãe por uma mulher, mas eu quero uma esposa. No caso aí, fazendo analogia com o caso que a Tânia atende. Para combatê-lo, o ego desenvolve, para evitar parcialmente a angústia primitiva. Então, o ego ele vai desenvolvendo maneiras, ou seja, mecanismos de defesa. Conflito interno, o ego permite uma saída disfarçada das funções, em forma de que sintoma. Então, vamos ver aqui como que se dá a aquisição da linguagem em nós. Então, aqui eu estou trazendo aqui algumas figuras dos homens da caverna. Então, os nossos ancestrais, todos nós já nascemos com o dom de nos expressar. E as primeiras expressões são expressões de mímica e, posteriormente, ao desenvolvimento da escrita, da musculatura grossa, a gente começa a fazer desenhos mais fechados. Então, vocês verem aqui, nessa figura do lado direito, aqueles homens de palitinho, né? Uma cabeça, um palitinho de corpo, dois palitinhos de mão, dois de pé, mas o pênis estava aí. Porque naquela época não tinha repressão. Se a gente pedir uma criança hoje para desenhar um bonequinho, uma forma humana à base de palitinho, são raras as crianças que vão colocar o pênis, tá? Porque a figura dos órgãos genitais já foram reprimidas. Então, aqui, eu vou pegar aqui a Ana. Ana, ao ver essa figura aqui, tá?
ela te sugere o quê? Essa figura, É. a princípio, eu olhando assim, eu imaginei até uma letra hebraica, Ah, porque eu estudei 1 ano e meio de hebraico. sim, mas não é. Mas, trazendo para uma nova conotação, eu penso que é uma mulher. Uma mulher. Tá. Uhum. E essa outra aqui? Essa outra é uma mulher também, só que virada ao contrário. Tá jóia. E agora? É uma mulher fez fazendo um sinal de pare. De paz. Então, tá. Contenha-se, Certo. Então, saia. tá. Na antiguidade, antes de desenvolver a língua escrita, né, para poder falar, isso são os sumérios, tá? Eles desenvolveram o criptograma, né? Aqui seria, vamos pensar, a gente lê da esquerda para a direita, ok? Então, isso aqui seria vindo, ok? Essa aqui seria indo, um ser humano, tá? Então, tá só aqui metade do corpo e os pés. E aqui, então, foi a primeira conjugação de símbolos para falar irmão. Incrível, né? Viu como eles iam formando pictogramas, alegorias para poder se comunicar? Bacana, não é? Irmão, tá? Juntos. A escrita, o primeiro alfabeto apareceu 700 a 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, quem criou o primeiro alfabeto, pegou todos esses ideogramas, foram os gregos. Aí formaram a letra A, a letra B, até porque existia uma necessidade premente na época de que, como estava tendo as diásporas, né, do comércio, a diáspora da cultura, e cada um tinha um ideograma, um pictograma diferente do outro, eles juntaram aquilo e até também começou internamente dentro de cada tribo para que eles pudessem comunicar de uma forma melhor e depois de uma forma global. Viu como a necessidade humana obrigou aos nossos ancestrais a criar uma forma de se comunicar através da escrita simbólica e depois foram tornando fonemas. Primeiro são a silabação, não é isso? Depois vai vindo os fonemas, depois vai vindo as sílabas, depois vai vindo as palavras e depois a semântica, tá? Muito bem. Então, quando um humano de hoje, veja que não é fácil adquirir um alfabeto, não é? Você vê o esforço, você que é educadora, Ana, de criança aí, né, da escola aí, você vê que esforço, como às vezes é doloroso para uma criança aprender o alfabeto e começar a formar as palavras, não é? Então, agora, eu quero mostrar isso e depois eu vou mostrar o restante vou mostrar apenas parte dessa gravação de uma pesquisa, tá?
cuja forma ela não sabe de cor. Vamos observar o que ela produz para tentarmos compreender o que acontece. Então escreve aí para mim, Marimbom. Vocês estão escutando, gente? Está muito baixo. Mas é do som, não tem como aumentar. Lê com letra. E rinoceronte, você conhece? Não. E dinossauro? Então escreve dinossauro. Lê com letra. Agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com letra. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. Agora escreve gato. Lê com letra. Gato. Ô, gente, talvez não... depois eu vou mandar esse recorte no zap de vocês, tá? Porque eu não sei se o áudio ficou bom. Mas vocês viram que uma criança que está desaprendendo, perdendo o erotismo da alfabetização, como que ela começa a evoluir na escrita? Ela sabe escrever o nome dela, Roberta. Mas determinados animais, ela foi perdendo a capacidade de escrever. Mas por que que ela só conseguiu escrever gato? Eu percebi que todos tinham 4 letras. Sim. Ela só consegue escrever 4 letras. Vocês perceberam que ela não consegue escrever os outros animais, como é que chama? Eu vou lembrar que me falhou aqui agora. As vogais, ela só consegue escrever as consoantes. Camelo, né? Qual foi a outra? Dinossauro. Mas vocês perceberam que o único animal que ela ainda conseguiu escrever foi gato? Muito bem, gente. Essa criança, a mãe dela se considerava uma pessoa má, perversa. É o que eu chamo de complexo de bruxa. E essa mãe, assim, jogava ela tanto contra o pai, contra os amiguinhos, contra os primos, que essa criança foi criada com um ódio interno. Vocês viram a expressão facial dela? Vocês viram o olho direito, assim, meio que... a tensão nervosa nela para escrever? Então, essa despersonificação que nós passamos, ela acontece não é agora, foi na nossa educação, na dinâmica familiar conturbada. E aí, o que acontece? Isso vem eclodir mais à frente. E tem certas crianças que elas são tão humilhadas, elas são tão espezinhadas, que elas começam a se deteriorar na segunda infância. Foi esse caso aqui que eu atendi. Essa menina estudava num bom colégio de Belo Horizonte, no Colégio Magno, tá? Era uma menina com 10 anos, já estava alfabetizada, segundo
as informações, os relatos de papai e de mamãe, e até de quem me indicou a criança, que era a psicóloga da escola. Ao passar do tempo, essa criança estava passando por tanto abuso educacional, aonde ela tinha 2 pais severos, que levavam a seita, ou a religião deles, como queiram, evangélicos. Ele era um pastor, e tudo era pecado. E só não podia ter televisão, não podia brincar com os primos, não queria mais deixar ela ir, não deixou ela ir na casa da tia, da irmã da esposa dele, que pegava os meninos, levava para o parque, levava para cinema, né, nas férias, e aí ele desqualificava a tia dela, chamando ela de cobra, chamando ela de porca, e todos os adjetivos que vocês imaginarem. No final, quando essa criança chegou, que eles estavam muito preocupados, que ela estava esquecendo tudo que ela tinha aprendido, até como se escrever, e aí ela não sabia mais escrever, e eu pedi que ela fizesse um desenho da pessoa que ela mais amasse. Falei assim, fulana, faz um desenho da pessoa que você mais ama para mim. Aí, olha o corpo desproporcional, o abdômen maior do que o pescoço. Ela dividiu a cabeça em 7 cabeças. Mas olha que interessante. Quem trabalha com criança, trabalha na linha winnicottiana, que eu trabalhei na época com as técnicas de Winnicott, com ela, mas tinha um chão. Ela não estava ainda sem chão, sem substrato. E olha como é que ela escreveu a palavra. Ela escreveu assim, a chaca. Aí eu pedi assim, fulano, o que é a chaca? A chaca é coração. Escreve para mim coração. Olha aqui. Vamos dizer assim, mal e porcamente, ela ainda consegue escrever, tá vendo? E aí eu perguntei por que sua tia é tão bonita assim, que tem várias cabeças. O que representa a cabeça para você? A cabeça, a cabeça, as 7 cabeças, representam o símbolo da besta que meu pai falou. Então, a minha tia tem língua de não sei o quê, não me lembro mais, já faz muitos anos, né? Nariz de verruga, como se fosse a bruxa, né? Toda criança, quando vê aquelas bruxas de desenho animado, tem, né? Uma verruga, nariz de não me lembro de quê, e aí por aí foi, língua de cobra, boca de gavião. Eu acho que eu pus o desenho aqui ao contrário, só um minutinho. Porque aqui talvez a gente vai conseguir ler melhor. Então, realmente, já faz tempo, eu já não me recordo mais, tá ok? Então, aí eu estou mostrando para vocês que nós, enquanto infância, quando a gente começa a ter o poder da aquisição das palavras, do alfabeto, e esse alfabeto, ele vai nos dando uma liturgia e vai nos tornando alitúrgicos, ou seja, o que está acontecendo conosco, gente, nada mais, nada menos do que adquirindo a pragmática da comunicação humana e as influências das crenças limitadoras na nossa construção. Então, a Ana é alfabetizadora, ela sabe disso. Se eu mostro uma coisa para uma criança
E, melhor falando, eu falo uma coisa para uma criança, mas não mostro, eu falo assim, boneca, fala boneca, boneca, boneca. Ela pode até gravar a boneca, mas depois que ela tiver um pouquinho mais, vai falar assim, o que é uma boneca? Se ela nunca viu uma boneca. Não é verdade, Ana? Ou seja, precisamos de mostrar lápis, 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 lápis. O que é um lápis? Pega um lápis. Tem vários objetos aqui na mesa. Pega um lápis e me mostra. Vocês viram que aquela menina, a Roberta, ela já tinha adquirido a linguagem. Então, ela sabia o que era rinoceronte, o que era... Não, ela não sabia o que era rinoceronte, o que era dinossauro, não é isso? O que era camelo, mas não sabia mais escrever. Então, quando a gente é imbecilizado, infantilizado pelos nossos pais, como que nós podemos entrar no mundo da linguagem escrita? Mas ela, na linguagem falada, você conhece dinossauro? Dinossauro eu conheço. Então escreve dinossauro para mim. Ela só deixou de escrever a palavra dinossauro. Mas ela sabia o que era um dinossauro. Mas ela não sabia o que era um rinoceronte. Interessante, né? Então, é aí que começam as nossas pesquisas, tá ok? Tânia, lê para mim, fazendo favor. Na representação simbólica, ou discriminação entre o símbolo e o simbolizado, o ego se diferencia do objeto e, em consequência, discrimina entre o objeto original e seus substitutos, assim como entre o continente C e os conteúdos C2. Veremos mais adiante que a equação simbólica provém de identificações projetivas do ego do interior de objetos parciais não destruídos ou psicóticos. O pseudo-símbolo de identificações projetivas do ego no interior de objetos parciais menos destruídos ou não psicóticos, e a representação simbólica de identificações introjetivas dos objetos totais no interior do ego. Quanto ao que se refere à linguagem verbal, sabemos que só é utilizada em sua verdadeira dimensão de representação simbólica, na posição depressiva, ou seja, como comunicação verbal. Nas posições intervém a alteração verbal pela qual o ego confunde, em uma equação simbólica, as palavras com os objetos que elas representam. Perceberam aí? Então, Tânia, no caso do seu analisando, ele queria uma esposa, não é isso? Mas ele não queria uma mulher. Ele queria um símbolo. Então, quando a gente está despersonificado, nós não queremos um ser humano, uma mulher, Joaquina, Manuela, Gabriela, pouco importa. Eu quero uma mulher. Não, ele quer um símbolo. Eu quero uma esposa. Como que eu chego a transformar a mulher e me transformar também para que nós possamos nos tornar símbolos? Símbolos de quê? Marido e mulher. Isso demanda de uma estruturação emocional bem estabilizada. Ana, aquele rapazinho que você atendeu, não é? Que ele achava que ele era... primeiro era homem, depois achou bi, não era isso? Quer dizer, assim, ele se apropriou dos símbolos internos, do continente, ou seja, quem fez o continente nele
ou seja, colocou ele dentro de um sítio, um perímetro, colocou na cabeça dele que existia hétero e não hétero. Mas ele não foi colocado na questão dele a questão assim de ser humano. Então, é muito complicado trabalhar na clínica quando o sujeito chega apenas com símbolos dentro dele. Então, Sandra, lembra daquele caso que você trouxe da filha? Então, dentro dela, é o que eu venho te mostrando para você trabalhar com ela vem cheia de símbolos. Mãe sofrida, mãe que passou fome, mãe que se matou para cuidar dos filhos. Mas, na realidade, essa mãe amalgamou essa filha como objeto de destruição, porque ela refletia a imagem do pai, o marido dela, do homem dela. Essa filha nada mais é do que um símbolo. Ela não é humana. É isso que eu quero mostrar para vocês. Assim como eu, como qualquer um de nós somos despersonificados na primeira infância nossa. Mamãe que sabe o que é bom para você. Já vou começar a te levar pela mão agora na igreja, para você não ser um desviado, para você ser um homem de Deus. Mas será que precisa dessa pedagogia do terror? Bom, agora eu vou abrir o nosso espaço para a discussão, tá ok? Quero começar com a Sandra. Sandra, fala para nós. Boa tarde, todo mundo. Pois depois dessa aula aí, dá para conseguir clarear um pouco mais essa questão da Despersonificação. Isso. Sérgio, é difícil, assim, às vezes, admitir tudo isso, né? O ser humano, na verdade. O que um ser humano faz com outro ser humano. A maneira com que é conduzido a vida daquela criança ao longo dos anos, essa crença que foi colocada de maneira que hoje está enraizada e está difícil quebrar todo esse simbólico para poder construir uma nova personalidade. Então, não é fácil. Eu sinto que a dor dessa pessoa é muito grande dentro de consultório, dá uma sensação assim, é um ambiente até pesado, porque vira um duelo. O profissional tentando quebrar tudo isso e ela, ao mesmo tempo, querendo enxergar, mas as resistências ainda são fortes, são difíceis. E para uma pessoa sentir que a mãe esmagou ela de tal forma, até mesmo pelo fato dessa paciente ter características muito fortes do pai. E o ódio que essa mãe tem pelo pai é muito grande. Ponto. Então, criou... Pronto, Sandra, você está vendo que você tem que trabalhar o símbolo. Perceberam, gente? Então, Lacan, quando desenvolveu os matemas, a sacada dele foi genial. O desejo de mãe, o desejo de filho, o desejo de virar filho, o desejo de desejar mãe. Então, na realidade, Lacan trabalha o simbólico o tempo inteiro. E é aí que nós temos que mostrar, tentar achar o ponto de ruptura do nosso analisando, para começar a fazer ele perceber o símbolo. Que símbolo tem sua mãe para você? E, às vezes, a gente bate no rochedo, não é isso, Tânia? Você lutou... E como que a gente consegue identificar essa ruptura no paciente no momento da análise? Qual ruptura que você fala? Achar o ponto de ruptura dele? Ponto de ruptura. É quando ele começar lembra daquela lâmina
dos lampejos de realidade, uma hora ele é o que a gente chama de ato falho. Ele vai conhecer, ele pode falar assim, nossa, Sérgio, um dia minha mãe me deu uma surra que eu pedi a ela para comer um chocolate. Um exemplo, ok? Ali já foi o relâmpago, o lampejo de desconstrução daquele símbolo mãe perfeita. E é nesse momento que a gente tem que esperar outra sessão para começarmos a trabalhar com ele. Joãozinho, me fala mais sobre aquela última frase sua dentro de consultório, que sua mãe te deu um couro só porque você fez pirraça ou por um picolé. Perceberam aí? A nossa atenção tem que ser grande. Ok? Entendi. É. Davi? Boa tarde, gente. Cheguei atrasado. Boa tarde. A Não, eu tô pensando. A Tânia está agindo com a mamãe rigorosa. Novidades, Ela novidades. não me perdoa, né? Não. Você é tremendo. É? Uhum. Só Jesus na causa. Tá bom, tá bom. Mas eu estou pensando aqui, eu estou trabalhando com uma senhora que ela tem muito problema no casamento. Ela fala assim, a desgraça da minha vida é o casamento. Aí um dia eu estava conversando com ela e ela falando assim, sobre as razões lá do marido, que o marido é isso, é aquilo outro. E aí ela falou comigo, falou assim, mas aí por fim eu tomei coragem e falei isso com ele. Aí eu perguntei, deu resultado? Ela falou, deu, mas eu me senti muito mal, porque eu não fui a mulher que Jesus quer, a esposa que Jesus quer que eu seja. E aí eu fiquei pensando com ela, a gente trabalhou depois toda a ideia, por que o conflito dela no casamento, que ela tem essa ideia de um símbolo de esposa, mas ela nunca perguntou para o marido dela que esposa que ele quer. Aí quando ela retruca, quando ela é firme, quando ela dá uma palavra, né, não questionando, mas se opondo a uma das tantas loucuras dele, ele muda. E aí, quando você falou da questão do símbolo, eu acho que a gente tem muita dificuldade assim, de entender essa relação entre o símbolo que a gente tem introjetado e as realidades que a gente vive. Isso. Quando elas se chocam com esse símbolo, a gente se perde. Aí, eu acho que quando a Sandra perguntou assim, sobre a questão de como encontrar esse ponto de ruptura, eu percebo que às vezes a pessoa ela deixa muito claro que a angústia dela está relacionado com algo que ela convive, às vezes ela sabe, mas ela jamais quer admitir. Igual essa moça. Aí eu, um dia conversando com ela sobre como foi que ela se encontrou com esse marido tão mal dela. E ela me disse que foi pela internet. Ela se apaixonou por uma foto. E aí a gente conversou uma vez sobre essa questão da foto, né? Ele é bem mais velho que ela, e aí ela me contou que ele se parecia muito com o pai dela antes do pai surtar. E o pai surtou quando ela tinha 5 anos. Então imagina só que o pai bondoso, carinhoso, aquele pai amoroso, de repente surtou e nunca mais foi o mesmo. E ela se apaixona por uma foto de um cara que se parecia com o pai antes do surto. Aí eu fico pensando nessa questão dos símbolos que a gente vai construindo. Quando a gente não consegue fazer essa ligação com o que é real, acho que a gente se perde. Ou quando esse símbolo muda e a gente não consegue fazer essa relação do novo, né? Do que é agora. A gente é como se estivesse carregando ainda aquilo que já não existe mais. Mas ele está presente ainda ali com a gente.
Brincadeira, né, gente? Viram aí? A pessoa se apaixona por uma foto que remete a ela a um pai bondoso antes do surto. Então, E ela hoje, Vou e falar. ela hoje, Sérgio, assim, ela não separa porque a mãe não separou. Então, o marido dela diz ela que ele é muito grosso, que é muito ruim, que é mal educado, que é uma série de coisas. Mas a mãe foi capaz de segurar um casamento até a morte do pai, não se separou. Então, ela não pode se separar. E eu achei tão interessante, Sérgio, que na última, acho que foi ontem, a última sessão, que ela, quando eu pontuei essa questão, né, se ela estava tendo dificuldade de ir além da mãe, né, de que ela tem que repetir a mãe, e que ela casou para repetir exatamente a história da mãe, nessa relação com o pai doente, com o pai surtado. E aí ela falou assim, sabe, agora eu estou pensando que talvez ele esteja procurando em mim, né, alguma coisa da mesma forma que eu estou procurando nele. Ou seja, aí ela começou, depois ela falou assim, aí na próxima eu quero conversar com você sobre a mãe dele. Tá vendo, gente? Ô, gente, viu o que a beleza humana, o que isso aqui é capaz? É capaz de fazer a gente abrir aqui um Facebook, um Instagram, aí ver uma foto lá falando, essa pessoa da minha vida, e eu vou investir nela. A vida é isso. Agora, mas a vida é mais do que isso. Quando a gente corta esse enterro. Então, lembrando a saga de Moisés, Moisés levou 40 anos para achar que sabia tudo, depois mais 40 no deserto para entender, aprender que nada ele sabia, e depois mais 40 para aprender. É a cabala, né, gente? Não vamos ficar aqui tentando falar de 40, né, 80, 120, não é. A questão em números é outra coisa, né, quando a gente vai pesquisar no livro de números. Mas aí é que eu quero que vocês compreendam. Às vezes a gente leva um bom tempo para aprender. Depois a gente vai entrar naquele que a gente chama entrar no período sabático, querer destruir tudo aquilo que a gente aprendeu, não é? E aí é que a gente vai começar a perceber o de fora. Porque quando eu começo a perceber o de fora que projetou e eu introjetei que aquilo era o certo, e mamãe é que sabe o que é bom para mim, que é papai, ou que eu tenho medo de papai, que papai era um monstro e mamãe era um docinho de coco aqui na Terra, aí que a gente começa a apreender e começa a tirar as vendas e ver quem é o sujeito, quem sou eu. Paula, considerações? É um assunto polêmico. Não polêmico não, né? Um assunto muito sério, porque Sério, mas polêmico. o adulto começar a se enxergar, a ver as suas dificuldades, a aceitar e compreender o que se passou na infância e trabalhar isso. É um trabalho desgastante, vamos dizer assim, porque não é fácil você trabalhar o que foi incutido, o seu sofrimento, a sua angústia que você traz de infância. Até porque, se foi
personificado nesse sujeito, que papai era o terror de mamãe, e papai era o demônio, acabou. Olha o Édipo aí. E é muito sofrido a gente, não é? Quebrar esse simbólico. Né? Tânia, considerações? Não, o professor, realmente assim, é muito polêmico, é muito, não sei, assustador. Assusta. E eu me vi o tempo todo nessa história aí. Entendeu? Eu me vi nessa história porque, assim, a minha mãe falava comigo assim, se você sair para estudar fora, eu morro. Eu não saí para estudar fora. Eu fiz a faculdade aqui em Sete Lagoas. Tá vendo? Depois de muitos anos é que eu fui fazer faculdade fora. Meu pai me mandava sair, minha mãe me chantageava. E com isso eu me tornei uma pessoa muito dependente deles, né? Meu pai me dava tudo para eu ficar com eles. Tânia? Então, assim, realmente para você... Para a gente despersonalizar isso, é muito difícil e muito dolorido. Muito. Então, assim, eu comecei a ver muitas coisas depois que meu pai morreu. Né? É aí que eu comecei a me construir. Então, é uma coisa realmente complicada, né? E doída. Doída. Muito, Tânia. E aí, ó, a colega Então, se dando ao direito... Começar a trabalhar isso. Né? A colega se dando ao direito de trazer isso para nós. Então, está aí mostrado como precisou da libertação corporal do pai para ela se sentir livre. E não é só ela, não. Isso não é privilégio dela, não. Tivemos isso na nossa família também. Só pós-mortem da minha mãe que minha irmã começou a se libertar. Há muitos anos atrás. E a questão aí da religiosidade, ela também pesa muito nesse sentido da vida da gente. Você não pode fazer isso, porque isso é pecado. Você não pode ter relação sexual, porque você vai engravidar, e se você engravidar, o filho é seu, você vai ter que cuidar. Eu não vou cuidar de filho seu, não. Então, você já... Tânia, a internet está congelada. Não tem uma vida. Não estou falando que você... A imagem foi até assustadora. Congelando, não está? Isso é Davi. Isso é Davi. Calma! Tem crise. Tem crise. Mas por que a minha imagem te congela? Não sei, uai. Não sei. Você que está me congelando aí, porque não tem função um negócio desse, não, pô. Só olhar para Davi, o negócio trava. Trava não, Davi. Sai fora. Aí, Sérgio. Aí, é o C, Davi. É a simbolização do rei Davi. Davi. Aumenta o valor da análise. Ana, Donizete. Realmente o seminário é bem intrigante mesmo. Mas eu fiquei pensando aqui... Oi? Achei que a Tânia estava falando ainda. Eu fiquei pensando aqui, no caso que o Davi trouxe, eu tenho um caso similar ao dele. E interessante que é a questão do autoconhecimento, né, doutor? Sim. Quando o senhor trouxe lá as figuras, né, do homem primitivo, né, dos desenhos dele lá,
né? O desenho que ele desenhava, você sabia que era um homem porque tinha a expressão do pênis lá. Então, a pessoa sabia quem ela era, então ela não tinha por que justificar o que ela estava desenhando, ela era aquilo, né? Isso. E quando a gente, o senhor até trouxe a expressão muito bacana, que o senhor relembrou, né, de quem fala por nós, né? Quem é o primeiro que fala por nós? Quem é o primeiro que imputa em nós algum sentimento, algum valor, algum desejo? É quem nos cria. E quem nos cria, muitas das vezes, nem se conhece. E essa problemática dessa despersonificação é uma palavra difícil de falar. Ela já vem já do cuidador. E aí eu vou sendo despersonificada, vou despersonificar, e isso vai virando uma cadeia. É uma cadeia contínua da questão do valor do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. Aí elas criam símbolos. E esses símbolos, eles se tornam o seu Deus, né? É o totem delas. E esse totem é que dita toda a regra. Eu fico pensando na questão do totem, trazendo só a figura de um líder, a figura de uma máxima, mas eu penso também que essa figura simbólica, ela também pode ser um totem, porque ela traz essa roupagem de vivência, essa roupagem de anuência, sabe, de você dar conta de viver, dar conta de andar. E o Davi trouxe esse caso aí dessa analisanda dele. Eu tenho uma analisanda que ela estava vivendo isso também, dessa questão do marido. Só que ela tinha o marido dela trai, e todas as vezes que ela descobriu uma traição dele, ela se sentia culpada. Porque a primeira vez que ele traiu, eles moravam no interior aqui de Minas, ele veio trabalhar aqui em Belo Horizonte e ia nos finais de semana. Então, ele se via no direito de trair ela aqui, em Belo Horizonte, e culpava ela. Por quê? Por que ela não foi com ele para Belo Horizonte? Por que ela não veio com ele para Belo Horizonte? Então, ela foi vivenciando o relacionamento dela. Hoje eles têm mais de 30 anos de relacionamento e, atualmente, ele traiu novamente. E aí, ele culpou ela de novo. Ah, você é culpada. Mas aí, eu comecei a trabalhar com ela a culpa. Por que você é culpada? Quais foram, né, as suas parcelas, o que você somou para que tudo isso ocorresse no seu marido? E hoje ela está se reinventando, sabe? Ela trouxe até uma frase muito interessante que ela está vivendo. Ela não interessa mais se ele vai estar com ela. Ela quer viver. Ela quer nortear a vida dela, ela quer correr atrás do prejuízo, vai tirar carteira agora, ela está estudando. Você está vendo, no seu caso e no Davi, que quando a importância do nosso trabalho, quando Sim. A gente mostra a mística da simbolização que a pessoa carrega, você é burro. Você nunca estudou porque você é burro, você não é inteligente. Você vai escutando aquilo, vai escutando. Você é que é culpada da traição e a pessoa vai engolindo aquilo. E aquilo Sim. vai amalgamando com o tempo. Aquilo vira uma amálgama. E ela passa a simbolizar e se ver no quê? Em um fracasso de mulher. Por isso que Sim. meu marido tem que arrumar outras. Mas eu não largo ele. Porque se eu largar ele, quem vai me querer? Só que agora ela está vendo que ela não está jogada pelas traças, né? Ela está recebendo convites. Ela postou uma foto lá no Facebook, choveu elogios. Vai aparecer vários caras querendo conversar com ela. E aí ela viu que ela não é um trapo de mulher, mas que ela é uma mulher valorosa. Isso. E ela já está querendo dar linha no homem. É isso. Você está pervertendo a mulher. Não, é ela sozinha. Culpa da pastora, hein? Ainda bem que você culpou a pastora, não a psicanalista, né?
Aí, olha isso, Davi é olha isso. inteligente. Davi é inteligente, cabeça feia. Oi, gente, estamos encerrando o nosso assunto hoje aqui. Os próximos a apresentarem o caso na outra, daqui 15 dias, né? Eu vou chamar o Davi e a Ana, tá ok, Ana? Para trazer esse caso ou algum outro. E você também, Sandra e Tânia, qualquer coisa que vocês relerem, pensarem, quando estiverem estudando o caso clínico de vocês, também vai haver espaço para falar, tá ok? Vou terminar o material didático, mando essa primeira parte, para que depois, mais 15 dias, eu passe a segunda parte dele, tá ok? Mas para casa, vamos brincar assim, eu vou pedir para vocês lerem relerem Totem e Tabu, tá? Do capítulo 4 para frente, tá, gente? Do 4 para trás, para o início não precisa não, tá? E principalmente o capítulo 4, esse é importantíssimo, para que a gente possa compreender, e também ler Moisés e o monoteísmo, tá ok? É um livro pequeno, mas para que nós possamos avançar nesse estudo nosso da psicanálise. Professor Sérgio, o Totem Tabu é qual volume? 13. 13? Obrigada. Capítulo 4. 13? 13. Totem Tabu. 13? Tem 13. outro livro para ler também? Sim. Monoteísmo? Moisés e o monoteísmo. Mas são partes de livros pequenos. Tá? Ok? Então. Mas o Moisés está onde? Já morreu. Moisés. Se não me engano, 19. Tá? Ai, Davi. Volume 19? Moisés e o monoteísmo. 19? No volume 19. Isso. O Totem Tabu, eu tenho certeza que é o 13, mas o Moisés... Não, é o 13. Ah, não, está aqui. Está aqui. Certinho?